Olá, pessoal. Bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando temas importantes do nosso podcast da CAT. A CAT Investimentos Knowledge and Trust tem como objetivo principal assessoria financeira inteligente aos nossos clientes. E nesse sentido, convidamos para participar com a gente desse podcast Vitor Uemura, advogado especialista em planejamento sucessório, que é um dos temas muito relevantes na construção de uma jornada de planejamento financeiro com os nossos clientes e proteção também do legado. Vitor, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Já somos parceiros no dia a dia, mas agora compartilhando um pouco conteúdo, conhecimento, dicas, insights sobre esse tema tão importante e relevante para os nossos clientes, que é planejamento sucessório. Seja bem-vindo novamente. Bom dia, Everson. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, juntamente com vocês, com a Kati. E vamos lá, espero que a gente consiga agregar um pouquinho na nossa conversa de hoje. Legal. Esse é um dos grandes objetivos quando a gente junta conhecimentos diferentes, né? E como a jornada de investimento do cliente começa a percorrer outros caminhos, no sentido de precisar de outras especializações, como, por exemplo, de um advogado que se concentrou, os estudos e a sua atividade em fazer planejamento sucessório. Então, esses caminhos se cruzam. Então, aqui dentro da CAT, a gente sempre busca a melhor solução, a melhor alternativa para o nosso cliente, e para isso a gente busca também conhecimento específico. Mas para a gente começar esse bate-papo, essa jornada, né? Afinal de contas, o que é planejamento sucessório? Desmistifica um pouco esse tema aí. Vamos lá. Então, bom, primeiro vamos partir da premissa de que as pessoas têm ainda aquele conceito de que é só para pessoas muito ricas, né? Mas na verdade não é bem assim, né? Acho que a partir do momento que você tem um patrimônio e você já quer dar uma destinação para esse patrimônio para os seus herdeiros, então você já pode pensar em planejamento sucessório, tá? Então, colocando em linhas gerais, uma maneira bem simplificada, seria você estabelecer regras em vida para a destinação desses bens e algumas responsabilidades para os herdeiros que vão receber esses bens. Tá? Perfeito. Então, um exemplo: eu sou pai, tenho 2 filhos, eu tenho uma casa no campo, uma casa na praia. Tá? Se a gente for pela linha comum do inventário hoje, como é que o juiz ele faria essa divisão? Você tem 2 filhos, então cada um vai receber 50%, então os dois vão ter essas 2 casas. Tá? Seria isso. Agora, a partir do momento que a gente faz um planejamento, a gente consegue ter uma distribuição um pouco mais racional, eu diria. Né? Como, por exemplo, o filho mais velho ele gosta da casa da praia, então eu vou deixar com ele. Já o outro gosta do campo, então eu vou deixar a casa do campo para ele. Né? Então, são decisões com mais que parecem simples, mas que fazem uma diferença no final. Tá? Acrescentando, a gente pode colocar algumas responsabilidades também. Tipo assim, olha, filhos, eu vou doar essa casa para vocês, mas eu quero que, se na minha falta, vocês cuidem da minha mãe, né? Perfeito. Ou, desculpa, da mãe de vocês, né, no caso. Então, é basicamente isso. São aquelas doações com algumas reservas que Isso, eventualmente exato. acontecem. Umas cláusulas de Então, proteção. é correto pensar que qualquer pessoa que tenha um patrimônio deveria pensar num planejamento sucessório. Sim, sem sombra de dúvida. E não apenas aqueles muito ricos, aqueles que têm muito patrimônio. É claro que as pessoas que têm um patrimônio maior, você vai ter uma complexidade maior e mais opções no mercado, né? Como tudo. Mas, sim, em linhas gerais, se você tiver um patrimônio e já quer ter uma destinação para eles, para os seus herdeiros, você já pode pensar em alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Nesse planejamento envolve também questões de menos riscos, menos tributos, quais são as melhores alternativas para que a família em vida discuta esses temas que normalmente eles ficam sempre para o momento seguinte, né? Sim, sim. E torna muito mais difícil a conversa, né? Sim. Uma coisa que a gente gosta de ressaltar bastante uma coisa é o patriarca ou matriarca, os fundadores da família, né, deixarem as regras bem claras enquanto eles estão vivos, né? Sim. Outra coisa é a partir da partida deles, fica tudo mais difícil, não tem como, né? Porque principalmente eu, que venho de uma família oriental, a gente sofre um pouquinho nesse sentido de que os pais acham que
os filhos têm a noção de que tá tudo certo, né? Uhum. Então eles não conseguem externar isso. Mas isso é muito importante, né? Você externar para os seus filhos de que, olha, eu quero dessa forma, eu quero que siga dessa forma, né? E se você não falar, não acontece. Perfeito. Né? Acho que... E que tipo de instrumentos que pode ser utilizados para um planejamento sucessório mais eficaz, mais eficiente? Tá, então não existe uma regra, não existe uma fórmula de bolo, Uhum. que É sempre personalizado. sim. Seria muito bom chegar para você e falar assim, ó, Everson, tem aqui, né, essa Segue essa regrinha, isso, receita. mas não tem, Tá. tá? É claro, vai depender muito do momento de vida de cada indivíduo, momento Uhum. de vida de cada família, né? Então, mas a gente tem algumas vertentes. Então, hoje está muito na moda falar sobre holding familiar, né? Isso. E Esse tema tem surgido com muita frequência. sim, sim. E eu já até aproveito esse momento para dizer assim, ó, não é a hoje não é milagrosa, tá? Sim, perfeito. Não é a solução para todo mundo, né? Exato, exato. Acho que a gente tem muitas. Ela é só um dos instrumentos do planejamento sucessório, Perfeito. né? Aham. Que vai que vai encaixar no caso da família, a depender da situação, tá? Mas a gente tem, por exemplo, o testamento, a doação com reserva de usufruto, previdência privada, o seguro de vida também, tá? Tudo isso complementa para que a gente tenha um planejamento sucessório mais eficaz. Perfeito. Então, pode-se dizer que a partir de um diagnóstico, como se fosse numa analogia à medicina, através de uma anamnese, de um questionário, de conhecer o cliente, conhecer o perfil, entender o momento de vida que ele está, a partir dali gera um plano com alguns instrumentos que viabilizam esse planejamento sucessório. Isso, exatamente. A gente conversa muito com os fundadores da família, né? O pai ou a mãe, e entendemos as dores. E lembrando assim que às vezes não necessariamente o planejamento sucessório é a dor principal naquele momento, né? Às Uhum. vezes a família tem alguma outra coisa que está pendente, né? Um divórcio, um inventário. E acho que a pessoa que vai trabalhar com planejamento sucessório é muito importante ter essa visão mais macro, né? Para entender, falar assim, poxa, eu preciso ver isso primeiro, aí depois nós vamos para o planejamento, Sim. tá? Então, e é muito interessante de como esses instrumentos conversam com a jornada do cliente de investimentos também, Sim, porque aqui na CAT a gente sempre procura conhecer muito o cliente, perfil, momento de vida, particularidades, objetivos, dores, como você falou, para a partir desse conhecimento propor um plano de assessoria financeira completa e inteligente. Então, é muito interessante ver a correlação desses assuntos e da forma como a gente opera esses mecanismos em conjunto, né? E pensando no nosso lado aqui, como que você acha que o assessor do cliente, que a gente sempre busca que ele seja um especialista no cliente mesmo, né? Como que esse assessor de investimentos pode ajudar num processo de planejamento sucessório? eu diria que é de fundamental importância ter um assessor aqui, né? Uhum, Que pelo menos tenha essa preocupação com o cliente. Porque quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente está falando de proteção da família. Né? perfeito. E a partir do momento que você tem uma pessoa que é especializada em, poxa, eu vou querer proteger a rentabilidade dos investimentos que a família tem, você está protegendo diretamente a família. Diretamente, eu diria, né? Sim. Indiretamente não, mas. Então eu acredito que é muito importante e esse alinhamento, essa preocupação que ele tem com o cliente é mais importante ainda para o planejamento sucessório, né? Perfeito. Então são coisas que casam, assim, Então, essa nossa sinergia, essa nossa parceria, ela se complementa muito, né? com certeza. Como da mesma forma pode ter um cliente buscando uma assessoria de investimentos atendido por vocês e vocês recomendam o serviço especializado de um assessor, Exato. porque ele busca esses objetivos. Que dicas que você daria para alguém que está ouvindo a gente e fala assim, por onde eu começo? Quais são minhas principais análises ou preocupações que eu deveria começar a ter um sinal que eu preciso de um planejamento sucessório? Acho que o primeiro ponto é pensar o que eu tenho hoje de patrimônio, né? Ter uma visão realmente macro da coisa, porque parece ser um pouco estranho dizer, mas tem muitas famílias que às vezes elas não têm ideia da totalidade do seu patrimônio. Tá? Acredito. E isso é um problema, né? Isso é um problema que e também é justificável, porque às vezes são bens que eles receberam dos avós e não foi passado direito, né? E acaba Sim. sobrando para a ponta da Uhum. geração, né?
Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é, com esse patrimônio que eu tenho hoje, qual que é a destinação que eu quero dar para eles, né? Quem são meus herdeiros? Como é que eu gostaria de fazer essa repartição? Tá? Acho que esse já é um pontapé inicial que já resolveria bastante essa questão do planejamento sucessório. Tem algum valor ou algum montante que a partir desse montante passa a ser mais viável, menos viável, ou não? Vocês avaliam qualquer tipo de alternativa? A gente avalia qualquer tipo de alternativa, Tá porque a bom. gente tem a ideia de que o planejamento ele tem que ser para todos, né, na Sim. verdade, Uhum. independentemente do montante de patrimônio. É claro que se uma família tiver um patrimônio mais enxuto, às vezes uma holding não cabe, né? Então a gente tem Tá. que apresentar opções que sejam condizentes com o patrimônio que ela possui, né? Perfeito. Então, E a gente identifica no nosso mercado, né, de investimentos especificamente, uma carência de conhecimento. Como é desafiador para o mercado como um todo praticar e fomentar conhecimento, né? E a gente acredita muito nesse papel do assessor, que é um papel que vai além da gestão do investimento, que vai além da performance, que vai além da gestão da carteira, que é o assessor ajudar o cliente também nessa jornada do conhecimento. E nisso, de novo, eu encontro mais uma similaridade entre os negócios, porque o cliente, ele é normalmente um empresário ou um funcionário, ele tem a sua atividade. Então, ele não é especialista nem em investimentos, via de regra, e também nem em direito. Não é um advogado, não entende das leis. Então, como que a gente pode unir isso e que ajude não só na solução, mas também no conhecimento do cliente? Conhecimento sobre as regras, sobre a tributação, sobre custos, sobre a viabilidade econômica de um planejamento sucessório. Como que você acha que a gente pode disseminar mais esse tipo de conteúdo, de conhecimento, de insight mesmo, para pelo menos despertar no cliente, pô, vou olhar esse assunto, porque eu vou ler sobre esse assunto, eu vou procurar alguém para falar sobre esse assunto, porque não é trivial, é um assunto que sim, ficou muito distante do dia a dia do brasileiro, da média do público geral, né? entendi. Bom, acho que o primeiro passo é isso que a gente está fazendo hoje, né? Sem dúvida. Conversando e tal. Sem dúvida. E felizmente eu vejo um movimento muito positivo hoje no Brasil, né? Uhum. Das pessoas realmente estarem, advogados, contadores, alguns outros profissionais fazendo esse movimento de conscientização desse tema, né? Então, eu acho que esse já é um primeiro passo, né? E indo além, eu acredito que daqui para frente vão surgir mais outras vertentes, principalmente com essa questão da reforma tributária e muita coisa vai começar a aparecer, né? Mas eu acredito que seria isso. Não sei se respondi a contento. Não, eu acho que assim, o assunto tá muito evidente, né? E aqui no Brasil, a cada momento você tem uma novidade acontecendo, né? Mudança de tributo, uma nova MP, se tributa no exterior, se tributa no Brasil. Então, acho que isso traz um nível de urgência maior para o assunto, mas eu acredito também muito, que é o que a gente pratica muito aqui, que esse conhecimento ele tem que ser praticado aqui, né? E eu acho que é isso que você está falando, é isso que a gente está fazendo, colocando esse assunto na mesa, discutindo, levando para o cliente. E às vezes você leva o assunto para o cliente e não gera nenhuma mudança, mas gerou conhecimento. E se gerou conhecimento, uma das etapas a gente já percorreu, né? Que é colocar um especialista para falar com o cliente sobre um tema que pode ser relevante e que em algum momento ele transforma aquilo numa ação, que é o que a gente também pratica aqui na CAT. Muito legal. Algum outro ponto que você fala assim, pô, eu acho que isso é legal de falar, alguma outra dica, algum outro insight? Fica à vontade em compartilhar. Não deixe para depois. Isso é importante. Acho que Isso é importante. as pessoas subestimam muito a questão do tempo e achando que nunca vai acontecer, mas não tem como. Faz parte da nossa condição humana, né? Sem Uma hora dúvida. nós vamos partir e eu acho que você realmente conseguir ver antes é muito importante. Então, não deixe para depois Não o que deixe para pode ser depois. feito hoje, né? Exato. Legal. Bom, Muito obrigado. Prazer novamente ter você aqui com a gente. É sempre um privilégio trocar conhecimento, compartilhar informações. A gente vive disso, esse é o nosso grande propósito. E até a próxima. Espero que em breve possamos ter outros conteúdos que a gente possa compartilhar juntos. a gente que agradece. Muito obrigado. Valeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esses insights importantes.
Sigam conectados com a CAT Investimentos. Nosso site, redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Lembrando que o nosso grande objetivo é assessoria financeira inteligente e prover conteúdo aos nossos clientes e usuários. A gente acredita muito no poder de transformação que o conhecimento pode exercer. Para a gente é fundamental prestar uma assessoria financeira inteligente e compartilhar esse conteúdo com todos os nossos usuários e os nossos clientes. Até a próxima!